Aqui a leitura de uma das minhas autoras preferidas, é uma das grandes representantes da escrita moderna, que traz esses fluxos de pensamento, que não tem esse receio de expor as suas fragilidades, mais profundas reflexões. E essa autora é a Clarice Lispector. E o livro que eu terminei é A Hora da Estrela. Ele foi publicado lá em 1977 e tem como um dos seus elementos mais fortes, né, o uso da metalinguagem, que ela consegue trazer fluxos de pensamento do Rodrigo, né, o narrador. Ele fala de como percebe Macabeia, mas ao mesmo tempo ele traz os seus próprios fluxos de pensamento para dizer sobre como ele também se percebe leitor. Quando, ao invés de iniciar a história falando especificamente sobre Macabeia, ele também fala sobre o seu processo de escrita e também indaga sobre as ações de Macabeia. Inclusive tem um trecho em que ele diz: se ela não grita, eu grito. Então, em alguns momentos, a gente percebe a junção de criador e de criatura, porque diante da apatia de Macabeia, diante da vida, do seu total desconhecimento, ele ocupa essa função não só escrever sobre os acontecimentos da vida dela, mas também falar por ela. Logo no início, nós já encontramos um desses fluxos de pensamento. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Deus é o mundo. A verdade é sempre um contato interior inexplicável. Minha vida, a mais verdadeira, é irreconhecível, extremamente interior, e não tem uma só palavra que a signifique. Compartilha com os leitores os seus próprios fluxos, né, os seus próprios processos, as suas próprias percepções a respeito da vida e das limitações que ela tem. E quando ela traz Macabeia, ela traz uma pessoa que segue dia após dia acreditando no momento de glória. E de fato ela tem, mas é de uma forma muito trágica, não da maneira como ela esperava ali dentro da sua inocência, suas limitações. E a gente encontra isso em um dos trechos do livro que diz: como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiram como não existiram. As mesmas características de pequenez, de limitação que ele percebe na Macabeia, que percebe nas outras personagens também, né? Afinal, todas elas são Maria, o sobrenome não importa, todas elas têm a sua vida pequena e limitada. Então, quando ele traz algumas reflexões ao longo da história e entrelaça com os acontecimentos na vida da Macabeia, por mais que sejam corriqueiros, eles mostram o quanto a vida é simples, limitada e acaba se repetindo para todos. Como que funciona esse fluxo dentro da vida em sociedade, principalmente no caso dos personagens que vieram de outros lugares e dentro da cidade grande eles acabam sendo pessoas sem identidade, sem sobrenome, né? E aí a gente volta no fato de que todas são Marias. Elas não têm ali um sobrenome que as faça importante, que as faça ser tão diferente de todas as outras pessoas que vivem no mesmo lugar, repetindo os mesmos comportamentos, as mesmas rotinas. Estando em uma grande cidade, eles são partes minúsculas. E como se não bastasse essa total falta de perspectiva, de consciência e de visão de mundo por parte de Macabeia, ela ainda encontrou no seu caminho desamor, porque a tia, né, a quem ela deveria recorrer, que deveria ser alguém, uma figura de proteção e de referência, a castigava e a tratava com crueldade e com opressão. Na figura de Olímpico, ela deveria encontrar amor, ela encontrou mais uma vez exclusão. Ele se sentia superior a ela. Ele sentia que Macabeia não tinha nada a oferecer. E não pensou duas vezes antes de trocá-la por Glória. Porque Glória teria ao menos oferecer 3 refeições diárias, o que para ele representava algum tipo de progresso. E numa tentativa de encontrar conforto ou alguma orientação, Macabeia vai até a cartomante, recebe ali um fiapo de esperança, mas, ironicamente, não é isso que Macabeia encontra. E no final das contas, o que Macabeia queria era viver. E ela tentou, quando escutava as músicas no rádio ou quando fazia as perguntas, mesmo que simplórias. A 76. Estava viva que se mexeu devagar e acomodou o corpo em posição fetal, grotesca como sempre fora, aquela relutância em ceder, mas aquela vontade do grande abraço. Ela estava a si mesma com vontade do doce nada. Era uma maldita e não sabia. Agarrava-se a um fiapo de consciência e repetia mentalmente sem cessar: eu sou, eu sou, eu sou.
quem era é que não sabia. Fora buscar no próprio profundo e negro âmago de si mesma o sopro de vida que Deus nos dá. E que até no último momento, o que Macabeia queria era viver, mesmo sem saber porquê.